Foi! Olá, senhoras e senhores. Está começando diretamente de Orlândia, na Flórida, mais um DR Podcast. Aplausos. Tudo bem, Dora Rodrigues? SoundCloud Podcast, que é SoundCloud, não é Orlândia. Você costuma falar Orlando, né? Mas é porque... Uma referência, né? Ninguém conhece. Se você fala, por exemplo... quem é São Cláudio? Quem é São Cláudio? Não é nada. A minha cidade, eu amo. Eu amo São Cláudio também, só que é mais fácil falar Orlando, porque a gente faz parte de uma grande metrópole. Sim. Então sejam muito bem-vindos, galerinha linda do meu coração, para mais um DR Podcast. É isso aí. Hoje o papo é muito interessante, porque eu tenho certeza que a gente vai tirar dúvida de muita gente. Será que eu vou conseguir trazer meus pais pra cá, mano? Olha... Depende dessa pessoa aqui, né? É a agência... Eu já tenho um merchan pra você, viu, Natasha? Manda. Depois que eu conheci vocês, Guerra Law Firm. A Natasha tem um escritório especializado em imigração e tudo que envolve esse meio. Visto, o que mais? Conta um pouquinho pro pessoal. Green Card, tudo. Puxa o microfone para ele ficar pertinho de você, você pode encostar lá de boa. Perfeito. Então vamos lá. Tudo que é visto, e aí visto a gente considera visto temporário, que é visto de turismo, visto de estudante, visto de atleta, visto permanente, que são os green cards, cidadania americana. O nosso escritório também faz abertura de empresa, a gente também faz parte tributária para quem está vindo morar nos Estados Unidos e que precisa se preparar. Muita gente até essa parte que... Sério? Sim, a gente tem uma estrutura super completa, então a gente dá uma solução 360. A pessoa vai vir para os Estados Unidos, quer abrir uma companhia, a gente tem todo um trâmite. Você começa lá de trás, desde os vistos até a pessoa chegar e abrir a empresa. Então, a nossa solução vai desde o visto temporário, que é o visto de turista, que é o pezinho dentro dos Estados Unidos, até a residência permanente e a cidadania, que é quando a pessoa já está aqui criando raízes e vai ficar no país. Eu apelidei vocês da agência das causas perdidas. Por quê? Mas sacanagem, só chega gente que tá com problema. Mas não vai dar, não vai deixa dar problema, gente, pra você procurar eles. Entendeu? Deixa eu explicar para vocês. Muita gente chega até nosso programa pela nossa ligação com o esporte, né? E é inevitável que as pessoas conheçam figuras como Ramon, Zancanelli, Lucas Coelho, que foram, durante a pandemia, as pessoas que nós torcemos demais para estar competindo nos eventos internacionais e que, por conta de tudo que estava acontecendo no mundo, não iam conseguir até conhecerem você, não é verdade? E você deu um jeito, você vai contar isso tudo pra gente hoje, mas primeiro de tudo a gente tem que falar de quem paga a conta desse lugar, não é verdade? Tem como você não ter carro aqui na Flórida, Natasha? Não tem como. Não tem como. É impossível. Primeiro que é muito calor, segundo que as coisas são longe, pessoal. E terceiro, o carro pode virar um meio de você também ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos. Então eu queria apresentar para vocês a Authority, melhor loja de seminovos que tem aqui na Flórida e que vai trazer para você o carro que você sempre sonhou. Você sai lá do Brasil, o que você pode comprar no Brasil? Pá, um Celta. Entendeu? Aí com o mesmo valor do Celta, você chega aqui, o que você anda? Pô, você anda de Camaro. De Mustang, você entendeu? E o que é melhor? Apenas, o que eles precisam só? Passaporte, conta bancária. Ah, Rubens, mas eu acabei de chegar, não tenho conta bancária ainda. Se você passar no banco e abrir, você pode abrir a conta e lá que ele já consegue. No dia. E o que é mais interessante? Rubens, eu tô chegando agora, tô fazendo minha vida nos Estados Unidos, eu tenho até um dinheirinho, mas ele tá no Brasil. A entrada pode ser no Brasil, você parcela em 12 vezes a entrada. Não tem desculpa, né? Não, cara, não tem desculpa. E, mas não sei, cara, eu não tô afim de um esportivo. Eu tenho família, eu quero uma minivan, eles têm. Eu quero um truck, eles têm. Eu quero uma SUV, eles têm. Eu quero um sedã, eles têm. É um pátio que tem entre 60 e 80 veículos o tempo todo. E o mais importante, chegou lá, pá, deu um bizu, não tem o que você queria, eles encomendam o carro para você. É só se você não quiser comprar lá mesmo, até porque a taxa de juros deles chega a ser pela metade dos concorrentes. Olha não, o detalhe, não é só para quem chegou agora, né? A gente que já tá aqui há 7 anos, já é cidadão americano. Eu cotei, né, o financiamento no meu banco e os juros deles era menor e a gente fechou com eles. Exatamente. E eu comprei minha minivan. Comprei minha minivan, Natasha, ó. Né? Ótimo. Você queria minivan, né? Pra minha tristeza, eu sou agora o mais novo proprietário de uma minivan. Ai, mas quer um galho. Não, mas pra quem tem filho, não tem como. Ô, Natasha, happy wife, happy life. Com certeza. Não tem que discutir. Era o carro dela. Que carro que você quer, meu amor? Eu podia ter comprado com o mesmo preço uma BMW que tava lá. Série M.
Ele Mas tentou não! fazer a minha cabeça, mas não deu certo. Vamos ter uma minivan. Tivemos uma minivan. É American Life. Com certeza, American Life é com minivan. certeza. É isso aí. Então, ó, pessoal, dá uma conferida. O Instagram deles estão aí, QR Code vai estar na tela o tempo inteiro. Rick, põe o QR Code da Authority aí, irmão. Yes, sir. Valeu. Vamos ao que interessa? Bora. Todo mundo que tá chegando até aqui deve estar olhando o seu rostinho e pensando, ela é a Conheço moça da ela, USA Plan. Sim. Que papo é esse de Guerra Law Firm? Conta pro pessoal essa transição que vocês fizeram aí. Então vamos lá. A USA Plan é uma companhia que basicamente fazia vistos de turismo, que inclusive foi a companhia que fez os vistos dos atletas em 2021, etc. Quando a gente entendeu que não é só o visto de turismo, que o cliente começa no visto de turismo, mas o objetivo é sempre morar nos Estados Unidos. O objetivo é trazer a família. O objetivo são diversas categorias de visto. A gente buscou um escritório de advocacia, que tem aí a diferença que é muito grande, em você ter um advogado licenciado para atuação versus um serviço de despachante, que é um serviço de você preencher formulário, etc. E aí, nesse formato, a gente tem agora a Guerra Law Firm, que é um escritório de advocacia. São 2 advogados principais, então é um advogado americano, que é o Dr. Robert Kravitz. Ele tem licença desde 1981. Uau. Nossa, minha idade. Nossa, mano, não tinha 42 nascido ainda. Ele é licenciado há mais de 40 42 anos. anos. Sim. Por que a gente escolheu esse advogado? Eu já trabalhei em diversas law firms, em 8 anos que eu estou nos Estados Unidos. Uau. E você sabe que cada vez que você trabalha com um escritório, quando dá um problema, eles buscam outros advogados para se consultar. Tá. E era sempre o Robert a pessoa, para diversos desses advogados para quem eu trabalhei. Ele era meio que o mentor dos advogados. Ele é. Ele, assim, o cara é uma lenda na imigração, tem muito conhecimento. Eu falei, bom, já que é para eu fazer isso, eu vou fazer direito, eu vou fazer com quem sabe. Então, foi uma longa negociação até a gente conseguir montar esse escritório juntos. Então, eu tenho o Dr. Robert, que faz essa parte de imigração, eu tenho a doutora Genilde Guerra, que também está há mais de 30 anos, e que faz toda a parte de assessoria contábil, na parte de tributária, a parte de abertura de empresas, etc., mas que também é advogada de imigração e atende em português se necessário. Uhum. A gente tem tradutor na companhia, mas agora o nosso escritório é um escritório bem mais completo. Então, Sim. a gente dá a solução do A a Z. A pessoa quer vir como turista, tem assessoria para turismo. Mas a pessoa quer ficar nos Estados Unidos, a pessoa quer buscar cidadania, green card, a gente faz. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que isso facilita demais o processo, porque uma pessoa, por exemplo, um Ramon, o Ramon, ele veio, ele conseguiu o visto por você. Então, você já meio que tem um recorde dele ali, de como foi o processo para conseguir o visto. Se ele um dia quer aplicar, por exemplo, para morar aqui, pô, já tá na mão de quem fez o visto dele, quem acompanhou a carreira dele. Uhum. Agora fica muito mais fácil. Tô errado? Com certeza. Muitos dos vistos Quer temporários... dizer que eu tô errado, então. Você tá certíssimo. Muito obrigado. Muitos dos vistos temporários, eles são o primeiro caminho para o green card. Então, por Tá. exemplo, o visto dos atletas lá atrás foi um visto P1, porque na época os consulados estavam fechados para visto de turismo, o B1, B2. Então, a gente conseguiu essa solução de colocarmos os atletas lá na República Dominicana com o visto P1 de atleta. Para eu aprovar um P1 de atleta, eu preciso já mostrar tudo que aquele atleta fez, as competições que ele participou, os prêmios, os patrocínios. E tudo isso, se o Ramon, por exemplo, se ele quisesse vir para os Estados Unidos em definitivo agora com o EB1, que seria já o green card para ele, Uhum. a gente já tem todo aquele material. Esse P1 é válido por quanto tempo? Ele vai inicialmente por 1 ano, mas ele pode estender por até 3 anos. Ele é um visto para aquele atleta que quer vir trabalhar nos Estados Unidos. Uhum. Uma coisa é o visto do atleta que vai vir competir e ir embora. Sim. Esse é o visto B1, tá. B2, que tem até muito problema nessa concepção do visto, que é não posso ir lá no consulado e falar que eu sou atleta, Entendi. porque senão eu não passo. Não, o visto B1, B2, ele é para o atleta que quer vir competir, receber a premiação e ir embora. Que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá lá. Se você entrar numa informação que é pública, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, entra lá no site. Tem lá, vistos não imigratórios, seleciona. Tem a lista de todas as letrinhas, visto A, visto B, visto C. No visto B1, B2, tem uma seção só de atleta profissional e amador que estão indo competir pelo prêmio apenas. É o visto B1, B2. Eu sou atleta, tenho uma carta aqui porque normalmente as competições dão uma carta pro atleta, Isso. que é uma carta convite. O atleta chega na embaixada com a carta convite, com o contrato dele do patrocinador,
e ele muitas vezes vai passar. Uhum. Muita gente tem problema, e a gente recebe lá no escritório diversos atletas com esse problema de chegou lá falando que estava como turista, e é o que a gente estava falando, o atleta do bodybuilding, ele tá na cara dele que ele é um atleta. Né? Não tem como ele não dizer que ele é atleta. Então, as competições, por exemplo, sendo em Las Vegas, é muito difícil uma pessoa sozinha viajar para Las Vegas na semana do Olímpia, daquele tamanho, a turismo. Então, se ele chega lá e fala que tá indo turistar, o oficial não depois vai aceitar. Contra ele. Exato. Então, o visto P, que é o que a gente estava falando, é um visto que ele já está meio caminho andado para o EB1 se o atleta resolve ficar, porque também tem isso. Como são várias categorias de visto, a gente tem que entender o que a pessoa quer, porque a gente tem cliente que não quer morar nos Estados Unidos. Uhum. Tá? Então, eu trabalhei no visto do Whindersson Nunes há muitos anos atrás numa outra companhia. E ele não queria morar nos Estados Unidos, ele precisava de um visto A1 para vir se apresentar e ir embora. Então, é uma categoria específica, que é o O1. Ele não precisa ter um green card se ele não quer. Então, a ideia é a gente entender o que aquela pessoa precisa, mas sim, a resposta que você me perguntou já faz muito mais sentido essa pessoa que já é minha cliente, que eu já tenho as informações, que eu já tenho os documentos, a gente fazer o pedido do green card. Só para o pessoal entender, que tem gente que fala assim, pô, mas se o cara já tem os pré-requisitos para ter um green card, por que então ele já não tira o green card, que vai dar muito mais tranquilidade para ele? Explica pro pessoal. Tem um tempo, né, que tem que ficar aqui nos Estados Unidos. Você tirou o green card, é como se você pedisse para morar nos Estados Unidos. Exato. Né? O green card, ele exige uma manutenção, que você precisa passar pelo menos 183 dias por ano nos Estados Unidos, para que esse green card se mantenha vivo. Porque o oficial, se você ficar entrando e saindo, em algum momento ele vai falar, mas onde você mora? Porque o green card, ele é um visto de residência. A sua residência precisa ser nos Estados Unidos. Seus filhos precisam ter um calendário escolar nos Estados Unidos. Você precisa passar mais tempo aqui. Então, se essa determinada pessoa entender que não faz sentido para ela neste momento, e tem muita gente que a gente pensa que todo mundo... O próprio Whindersson Nunes, né? O cara tem uma vida lá, shows... A Anitta, a mesma coisa. Ela passava muito tempo nos Estados Unidos, ela tinha um visto temporário, porque ela passava muito tempo fora dos Estados Unidos. Então, a gente precisa entender o que a pessoa quer. O Gustavo Lima também é uma pessoa que a gente trabalhou no visto. Ele não quer morar aqui. Ele até queria, mas aí não tem como. É uma vida de muito trabalho no Brasil. Tá me devendo um treino, hein, Gustavo? Muito envolvido com o Brasil. Então, a gente também precisa entender isso, porque também temos que pensar uma coisa. Quando a pessoa pega o green card, ela tem que pensar em toda a questão tributária, porque ele passa a ser um taxpayer, ele paga taxa, né? Não é taxa, tax, que é o nosso imposto. O imposto. Nos Estados Unidos. Se ele tiver o green card, já tem que pagar. Então aí você imagina um cirurgião plástico, foi uma história de um cliente nosso. Ele tinha uma receita absurda como cirurgião, e ele não morava nos Estados Unidos, ele não usufruía dos benefícios de viver aqui, mas ele tinha um green card para facilitar o trânsito da família, etc. Na declaração de imposto de renda, ele tinha que pagar mais de $200 mil por ano em impostos. Porque ele traz o imposto do Brasil para cá, né? Porque o que a gente acontece com a gente, tem que trazer. Porque você tem que pagar. É óbvio que a gente pode fazer uma estruturação melhor, com certeza. Caraca. A gente faz toda uma reestruturação de como que ele vai acomodar o patrimônio, como que ele vai receber, etc. E aí, no outro ano, ele não pagou isso. Mas o que eu quero dizer tem que fazer sentido. E pro cliente, não adianta ele ficar assistindo coisa na internet, achando que ele consegue saber o que é melhor para ele. Entendi. Que, cara, não é igual para todo mundo. São mais de 180 vistos diferentes. Como que você... 180 vistos diferentes? Tem muita. É do A a Z, gente. Tem visto A, visto B. Então essa sigla vai até Z de fato? Vai até... Não vai no Z, mas o último é o W. Então, vai assim, é muito tipo de visto. Cara, e tem muita oportunidade pro pessoal vir, né? Porque tem muita gente que, não, até parece que eu não tenho nada, eu não sou ninguém, como é que eu vou conseguir? E, cara, sempre tem alguma... Eu vou dar a minha história, como que eu vim parar nos Estados Unidos. Tá. Eu tava de férias no Havaí, trabalhava em banco no Brasil e tava assim, não tava satisfeita no Brasil. Sabe quem trabalha em banco no Brasil tem um monte de assalto, o tempo inteiro você tá preocupado que tem gente te seguindo. Parece ter um nível de tensão muito grande trabalhar em banco, né? Horror. E aí, nesse meio do caminho dessas férias, eu encontrei uma pessoa que trabalhava com imigração, que foi o meu primeiro empregador aqui nos Estados Unidos. E conversando, assim, despretensiosamente, ele falou, cara, teu perfil enquadra para um green card. E eu falei, até parece. O cara carioca ainda, eu sou paulista, a gente tem um negócio com carioca. Falei, cara, vou lá no teu escritório ver se é verdade, né, e tal. Ele tinha escritório em Miami, eu tava no Havaí, eu saí do Havaí, eu falei,
Falei, cara, vamos passar lá pra ver se isso é isso mesmo. Por que não, né? Cheguei lá, conversei com o pessoal, falei, cara, com a menina do financeiro, não, você já tá com green card, posso ver? Ela me mostrou a carteirinha, falei, cara, deve ser verdade. Eu nunca imaginei que eu poderia ser elegível para um green card. Moral da história, em 7 meses eu tava com a carteirinha na mão. Na mão. E foi através do EB2NW. Que hoje todo mundo fala do EB2NW, mas tipo lá atrás... O que é o EB2NW? O EB2NW, ele é a segunda preferência de imigração. Então, quando a gente fala de imigração, green card, vai EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5. E cada um tem as suas características. Tá. O EB2, ele é para profissionais que são qualificados. E aí, qualificado, a gente entende um profissional que tem um bacharelado e que atua pelo menos há 5 anos a partir daquele bacharelado. Independente de... E nisso a gente tá falando de muita gente. A gente tá falando de profissional de nutrição. Ah, tá. A gente tá falando de... Eu tenho um monte de nutricionista aprovado. Olha isso. Fisioterapeuta, dentista. Tá vendo? Se você me dá um pé na bunda, eu tenho chance de ficar aqui ainda. De tirar a cidadania e começar de novo. Sim. Só porque eu quero uma minha. Só porque eu quero que seja meu. E aí, tem, assim, a gente tem muito cliente, assim como o meu caso, que eu não fazia a menor ideia, e eu vim da área financeira, empresário. Você se formou em? Administração e tem uma pós em finanças. Ou seja, como que eu poderia ter um green card? Na época, eu poderia ter green card 2 vezes. Poderia. Talvez você nem precisasse ser atleta. Tá vendo? Fez dieta à toa. Nem sabia, né, que isso ia levar um green card. Então, o que eu acho é que a pessoa precisa ter a informação certa. E eu dei sorte de conhecer a pessoa certa, na hora certa, e de fazer o meu sonho de vir para os Estados Unidos de uma forma simples e em 7 meses estar com o documento na mão. Só que eu faço isso há 8 anos, ou seja, o que chega, assim como você brincou no início, são os problemas. E assim, muita gente acaba que cai em mão de profissionais que não sabem muito, ou viraram especialista de EB2, e aí enfia... Sabe quando é uma coisinha quadrada que eles tentam enfiar num buraquinho redondo? Que é assim, você não é tão elegível, mas como eu só sei fazer EB2, eu vou te enfiar aqui. Eu vou te enfiar nesse. Cara, é exatamente isso que a gente vê. Exatamente não, e o isso. detalhe, a gente vê muito advogado, então, não deu certo assim, mas eu vou precisar de mais 5 mil, porque a gente vai fazer agora outro caminho. Mas a gente vai precisar de mais tanto. Cara, tem um amigo nosso, o cara gastou quantos? $40 mil, mais ou menos. Tipo de advogado, que toda hora ele pede dinheiro. Vamos tentar pela sua empresa. Não deu. Vamos tentar mudou o caso umas 4 vezes. Meu, eu falo, gente, não deve ser muito ruim, né, pro caso, assim, né? Muito ruim. E outra, assim, vira... Quando a gente faz uma petição de imigração, e isso eu tô falando porque eu tô com um advogado atrás de mim fazendo isso o tempo inteiro e tô lá no dia a dia da operação, você tem que convencer o oficial de alguma coisa. E aí você imagina que você começou o processo como empresário, 2 meses depois você mudou o cara porque ele era nutricionista. Entendi. Aí daqui você resolveu fazer um investimento pela cidadania italiana dele. Sim, cara. Fica muito confuso pro processo. E assim, o que acontece também, que tem escritório que quer manter aquele cliente fidelizado. Então, ele sabe que o cliente é elegível para o green card. Mas ele fala, não, vamos começar pelo O. Por quê? Porque aí o escritório se beneficia, porque aí ele começa com visto temporário, fica seu cliente por 3 meses. Depois vai ter que transferir vai ter que fazer o EB1. A gente não faz isso. Ai, gente, o escritório é assim, o que você quer? Você quer morar nos Estados Unidos? Então, a gente tem que buscar alguma possibilidade de green card. É isso. Não tem nenhuma? Vamos buscar outras alternativas. Tem muita gente também dando solução, assim, fantasiosa, que é, o cara tá com super problema, não, mas a gente vai resolver, e o cara tá ilegal, entrou pela fronteira, não, mas tem solução para... Que também é um pouco difícil, virou, assim, também, todo mundo quer fazer tudo, a gente é muito honesto no escritório, assim, imagina, o cara faz isso há 40 anos, o Robert, ele não tá nem um pouco intencionado em ter algum problema com a licença dele que está há 40 anos ativa. Olha, o que a gente ouviu na época, a gente pegou uma advogada, esqueci o nome da cidade, eu não tô... É Geórgia mesmo. Mas é o nome da cidade, capital da Geórgia ali é... Atlanta. De Atlanta. E uma senhora, no fim se da carreira, estava prestes a aposentar, e ela, quando a gente mandou todos os requerimentos, ela falou assim, olha, eu vou analisar o seu caso, porque se eu não ver que o seu caso é bom, eu não vou pegar, porque eu tenho uma reputação a zelar. É mesmo a história do Robert. Quando ela falou isso, ela automaticamente passou segurança. Sim. Que eu falei assim, meu, essa pessoa que eu quero estar. Ela falou, só vou pegar o seu caso porque é forte o suficiente pra ganhar, senão eu não pegaria. E realmente, assim, a gente foi, primeiro uma amiga minha,
mesmo caso, que ela foi campeã mundial, tal, ela falou, vai que vai dar certo, você vai, já leva tudo isso, já precisa só desses documentos, beleza. Mandei tudo pra ela até antes de vir pra cá. A gente chegou aqui em junho, eu vim competir em junho, mas eu entrei como turista, né? Errado, não faz isso, viu, gente? Não, mas a gente já tinha visto, a gente nem pensava em morar. Exato. Já tinha visto. Aí, beleza, vim como turista e ela falou, espera um pouco, pelo menos uns 2 meses, pra E você aí, sentir e a gente dá a entrada. Dei entrada em agosto, depois de 15 dias já foi aprovado, em dezembro já tava com o meu work permit, em janeiro já chegou o green card. Foi muito assim, tipo, rápido, porque ela já sabia, falou exatamente o caminho. É experiência. Que é outra coisa que é muito importante, que é para todo mundo que tá ouvindo prestar atenção. Você tem que checar quem é o advogado que está te representando. Porque tem gente que nem é advogado e tá falando pro cliente que é. Eu tô com um cliente agora, que eu falei a semana passada, que ele teve o caso dele negado, e ele falou, não, mas eu contratei um advogado. Ah, qual que é a licença? Não tem licença. Então não é advogado. Caraca. Advogado do Brasil não é advogado nos Estados Unidos. Sim. Não, Verdade. Entende? Então, quem é o advogado? Segundo, quanto tempo esse cara atua? Porque também pegar um advogado que tem a licença, mas a licença é do ano passado, quanta experiência essa pessoa tem? Sim. Né? Que é o que mais acontece hoje. Hoje, qualquer pessoa vem para os Estados Unidos, o cara é advogado. Ele gasta ali uns 2 anos para revalidar o diploma dele e se tornar um advogado de imigração. Excelente. Ele tem uma licença? Ele tem. Ele tem experiência? Não. Como que ele vai ganhar clientela? Tentativa e erro. Ele vai pegar teu caso e vai falar, acho que dá para passar, vou fazer o meu melhor, se aprovar, eu vou replicar para os próximos. Tá. Só que você tá pagando para ser cobaia. Né? Porque a pessoa não pode falar que ele tem essa experiência porque ele tem uma licença que ele acabou de tirar. Pode ser que ele aprendeu na escola, ele tem a teoria bastante, etc. Mas o que eu acho hoje em dia tem muito grupo de WhatsApp, todo mundo sabe de tudo, e você é elegível para isso, você é elegível para aquilo. Quem é o teu advogado? Quantos anos de experiência ele tem? O cara tem mais de 10 anos de experiência? Cara, é um bom advogado. E tem como a pessoa saber procurando, sei lá... É pública, tem informação super fácil. O cara tá na Flórida, Florida Bar Association. Você coloca lá o nome do teu advogado, vai mostrar se a licença tá ativa e há quantos anos. DC, porque tem muito advogado de DC que atua também, DC Bar Association. Coloca lá, tem o número da licença, quantos anos. Porque é a mesma Normalmente, até se você der um Google, se você cai no escritório, tem review, cara. E tem os reviews também. Isso é. E o review eu já aqui dei é muito importante. uma vez um amigo bem próximo, ele tava no escritório, aí eu falei, você tá gostando do processo? Ah, eu tô gostando. Aí eu peguei e fui dar um Google pra eu ver, porque eu queria mandar pra outra pessoa. A hora que eu olhei os reviews, falei, vou mandar não. Tem isso. Você entendeu? Porque, tem que pesquisar. Cara, e é uma grana muito alta pra você brincar. Desde quando a Jim, ela se aposentou, primeiro que ela pegou bastante amigos da gente, que deram certo, né? Sim. E depois ela se aposentou, ela tava indicando uma outra advogada. E aí, quando a gente mandou, né, pra essa outra advogada, não respondia, aí começou, já não foi igual. Aí eu falei, quer saber? Não tem mais, não tem quem indicar, né? Tipo, acabou. Sim. Aí foi assim, mas é difícil você achar alguém assim, é difícil que realmente... porque tem muita gente vendendo sonho. Quando você não sabe, é difícil você ter uma base de como que eu vou analisar quem é bom, quem então vamos lá. Um manual rápido aqui. Os cuidados que uma pessoa tem que ter para contratar um advogado de imigração. O que você tem que checar? Licença. Tem a licença? É o mais importante. Tá. Tem muita gente falando que tem e não tem. É bom deixar, o Rick, anota né, o site pra gente deixar pro pessoal entrar. A gente deixa na descrição. Sim. Segundo, há quantos anos essa licença tá ativa? Tá. Quanto você acha que é o mínimo? Tipo, 10 anos. Pra mim, para um cara ser bom, pra cobrar o preço que tá cobrando, porque o cara que tá 1 ano, ele cobra o mesmo preço do que o Robert tá 40. Nossa. Entendeu? Por quê? Porque é boa prática. Tá. É o valor do green card. É o mercado. Então, não é porque ele tem 1 ano de experiência que ele vai baixar o preço dele. Então, você tá pagando a mesma coisa por um cara que tem 1 ano ou menos de experiência. Tá. Segundo, reviews. Depois, faz uma reunião com esse advogado. Conversa com ele. Você sabe do meu caso? Qual o seu aconselhamento jurídico em relação a segurança que ele passa também, né? Exatamente. Conversando. Então, o que eu vejo que é o que mais tem de problema nos 8 anos que eu estou trabalhando com isso é falta de informação. Falta de informação. A pessoa viu um famoso na internet, porque também tem isso. O cara que acabou de se formar, ele vai lá e contrata um famoso para ser o influencer dele. E aí, porque ele tá com um famoso, ele é bom. E não é, gente. O cara tá pagando, o cara tá falando que ele é bom porque ele tá recebendo. Então, também não dá pra gente só
ter isso como base. Isso é importante? É, porque o brasileiro é importante, a gente sabe. Se você tá bem conectado, se você conhece pessoas que são influentes, mas você tem que fazer a lição de casa, que é saber, que é igual a gente vai fazer uma cirurgia. Você vai fazer com um cara recém-formado? Não vai, você não vai abrir teu peito ali com um cara que acabou de se formar. É a mesma coisa. A gente também não pode pensar que o processo imigratório é uma coisa simples. Não é simples. Qualquer erro que você comete agora pode ser da história do Afeganistão que eu vou contar aqui. A gente teve um cliente lá no escritório que foi um despachante que preencheu o DS 160 dele e que ele foi negado, e a gente, caramba, o perfil é um perfil bom, né? E fomos tentar estudar o porquê. E por um erro de digitação, houve uma viagem para o Afeganistão que não houve, então alguém preencheu ali e isso provavelmente... Tipo, colocaram que o Errado, cara foi pro querer. Afeganistão sem ele nunca ter pisado lá. Caraca, Imagina, olha o destino que o cara errou. Exato. E aí você vê que por isso o cara pode... Não vamos dizer que foi só isso. Claro. Porque a gente também não tem como saber. Tá, mas isso aí foi uma boa... Mas vamos combinar, né? Concordar que isso pode inviabilizar a entrada do cara o resto da vida nos Estados Unidos? Porque o cara pagou R$100 para um mano lá no Brasil fazer o pedido dele? Sim, cara, sim. Você concorda que se a gente não tivesse feito os vistos dos meninos, eles não iam poder competir no Olímpia? Provavelmente eles não conseguissem mais. Se eles tentassem do jeito errado. Se um erro desse acontecesse na vida de um Ramon... Ah, Ramon, pá, você já foi pro Afeganistão. Imagina, querer, né, na verdade. Imagina ele tentando o resto da vida reverter isso, que foi um erro de uma pessoa. Acontece. A gente pegou um Esse do atleta... Afeganistão, o que Tá deu? aí o corte já, viu, Luther? Ramon foi pro Afeganistão? Não, mas você coloca cada... cara, é só pra chamar a galera Mas clicar esse no do vídeo. Afeganistão, o que aconteceu Não com tem ele? como reverter. Não dá. Porque é assim, a negativa no consulado é diferente da negativa aqui da imigração. Quando a imigração te nega aqui nos Estados Unidos, eles têm que te justificar o porquê eles negaram. Então vem uma carta de negativa dizendo, você foi negado porque você não cumpriu isso, isso e aquilo. No consulado é a descrição daquele oficial consular que está te entrevistando. Então ele não vai dizer que foi por causa disso, ele vai te negar simplesmente. Então a gente pode imaginar, e pela avaliação do Dr. Robert, da doutora Genilde, tem muitos anos de experiência, que pode ter sido um ponto importante para isso. O que acontece? Tem que ficar tentando de novo. Um erro, não fui eu que preenchi, mas isso é um outro ponto que... Nossa, mas eles não vão ver que, tipo, não sei, para entrar no Afeganistão precisa carimbo, sei lá, de repente... É assim, o americano, né? o oficial consular, entre o sim ou não é não. Entendi. Entendi. Na dúvida não. Na dúvida é melhor não, porque vai saber, que o cara né? colocou? Pode ser que agora ele se arrependeu de ter falado. Sim. Ele pode ir lá com toda a papelada, dizendo, tá vendo? Nunca entrei, se justificar. Pode acontecer, mas uma outra coisa que eu acho importante da gente mencionar é que nem todo mundo sabe como ler o formulário, que é em inglês, né? Então, o brasileiro tem a dificuldade da leitura do formulário, então você contrata uma pessoa que está no Brasil e que também talvez não entende muito, porque entende de uma parte do processo, mas não da lei migratória no geral. Então é complicado quando a gente está acreditando o nosso sonho, a nossa vida, para uma companhia que pode ter aprovado um monte de visto, tudo bem, mas talvez está fazendo uma parte muito inicial do processo. Eu ainda acho que no caso que os meus pais foram negados, e eu tinha o green card, morava aqui e tal, e eu ainda acho que tem alguma coisinha lá que colocaram, não sei, que foi negado, sabe? Porque, tipo, cara... a gente legal aqui nos Estados Unidos. Já morava aqui há 3 anos, né? Mas cara, eu consigo entender muito bem porque negaram. Ou talvez porque meu pai não soube Seus pais falar. têm idade. Não tinham mais vínculos no Brasil. Seu pai estava aposentado, sua mãe aposentada. Aí tu mete pra imigração que não, eles não têm dinheiro, sou eu que vou cuidar. Pô, pra ser 2 idosos sobrecarregando o sistema de saúde deles aqui, é muito fácil de acontecer. Não, agora eu tenho a Natasha que vai me ajudar. Assim, agora eu tenho... Também pode ser... Eu sou cidadã, mas pode ser positivo ou negativo. Sim ou sim, porque como cidadã, você tem o direito de solicitar o green card para os seus pais. Não, mas é o que você falou, não quero. Então a gente vai com outro approach para o consulado, que é falar, se eu quisesse solicitar o green card, eu poderia. Mas eles não querem morar carta, aqui. Aí eu poderia fazer uma carta para... É um álibi forte, creio eu, né? Exato, assim, eles não querem. Porque o que o agente consular vai ver? Qual é a chance dessa pessoa ficar nos Estados Unidos? Nesse caso, os seus pais idosos e com vocês aqui,
performando e com a vida feita. Ah, tenho filhos, então a avó pode ficar lá ajudando criança. E como eles já veem esse movimento, a chance deles acabarem ficando é muito maior do que eles voltarem. Sim. A minha mãe foi negada a primeira vez também que foi lá pedir o visto, porque ela chegou na entrevista, não, eu tô indo cuidar da minha neta. Pro agente consular, ela estava indo cuidar da neta para sempre. Minha filha tinha acabado de nascer e ia ficar nos Estados Unidos. Na segunda tentativa, não, eu tô indo cuidar da minha neta temporariamente, porque eu continuo tendo um trabalho, eu sou fisioterapeuta. Entendi. Então, também tem a forma de você se explicar ali na entrevista, né? Porque dependendo de como você fala, ficou meio parecido que ela ia ficar, cuidar da neta. A menina nasceu, até 18 anos tem alguém cuidando dela. Vamos pensar agora nesse primeiro contato de um brasileiro com os Estados Unidos, que é na entrevista de visto. Certo. O que uma pessoa que fosse procurar a Guerra Law Firm hoje deveria ter em mente que ela tem que ter? A gente sabe que, por exemplo, ela tem que ter vínculo com o país, se tiver um emprego de carteira assinada, ajuda e tal. Com certeza. Quais são os pré-requisitos que vocês normalmente costumam pedir para tirar um visto para uma pessoa de turismo normal? Turismo. Os vínculos são o mais importante. Se a pessoa está recém-contratada, então ela acabou de mudar de trabalho, então, ou passa de um trabalho para outro trabalho, isso já é um ponto que a gente tem que ter de atenção. Não é o melhor momento. Não é o melhor momento. Entendi. Porque o agente consular, o que ele vai ver? Ele vai primeiro se atentar à situação político-econômica do Brasil hoje, que não é a mais favorável. É diferente a análise do agente consular que está no Brasil do cara que está em Portugal, do cara que está fazendo entrevista em Londres. O que ele tem que analisar? Esse cara quer sair daqui a qualquer custo? Por quê? Porque essa área que ele está atuando aqui não paga nada? O cara que está no Brasil entende muito melhor o que está acontecendo no Brasil. Sim, e ele está lá só para isso, em loco para isso. Então, por exemplo, um cara de TI, que está lá no Brasil ganhando R$3.500, ele chega aqui para ganhar $10 mil. Tranquilo, independente do que ele vai fazer. Aí Olha aí, o pessoal de TI. Mano, ó, a galera da TI. Eu tenho muito cliente aprovado de tecnologia, muito. E assim, o cara vai e faz a entrevista, passou de um trabalhinho para o outro, aí tá sozinho, e aí vai vir a turismo sozinho para Orlando. Tem um red flag ali, que é aquele sinalzinho que o oficial vai falar, mas o que esse cara vai fazer sozinho em Orlando? Tipo, você, Valdir, 32 anos, tem sonho de ir pra Disney, Valdir? Faz favor, né? Valdir, ajuda nós. Agora, o Valdir tá lá na mesma companhia há 10 anos, tem um salário entre 7 ali R$1.000, ou seja, não vai largar à toa, né? Tem ali o carrinho dele, tem a casa dele, vai viajar com alguém que também vem para Orlando sozinho, já não é uma coisa... Já passa a fazer mais sentido. Mas o que é a nossa orientação? Cara, tem que falar a verdade na entrevista, que é aquilo que é o que é. Pode ser que a gente vai falar, olha, talvez não seja o melhor momento para você, mas se você quiser tirar agora, com a situação que você tá, e a gente tá com um coach de uma atleta até bem conhecida, que eu não vou falar, mas que tá nessa situação também, que a gente falou, cara, talvez não seja o melhor momento, mas tá desesperado para ir pro Olímpia, você quer fazer? Entendi. A gente vai fazer nosso melhor para isso. Mas a gente não vende sonho, que é o que eu acho que é o mais importante. Cara, o seu caso é assim, pode acontecer isso, a chance deles perguntarem é grande. A gente fez um atleta da New Millen, que não foi pro Olímpia ano passado por causa de erro de agência. Tinha a plaquinha dele lá, Emanuel, acho que é o nome dele. O Emanuel é Men's Physique. Exatamente. Sim, aliás, temos expectativas com você, hein, Emanuel? Vai vir esse ano? Meu cliente, vai, eu aproveitei. Guerra! Você quer guerra? Aí, ó. Agora, é a agência que vai pra guerra com você. Exatamente. Cara, eu vou sozinho na guerra. Você não está sozinho na guerra. Você é muito bom de merchan. Faço possível, Doro Rodrigues. E aí eu desde que eu tô envolvida com o Olímpia, eu vou nos eventos e tudo mais pra ver o pessoal. E tinha a plaquinha dele lá. Tô vendo no seu celular, olha aqui, você viu? Olha lá. A gente se conheceu no Olímpia, aliás, né? Sim. E aí o patrocinador do Emanuel foi lá e falou, pô, você viu, o cara não veio por causa de visto. Aí eu falei, você tá de sacanagem, você passou esse cara pra quem fazer o visto dele? Não, porque o amigo não sei quem ia fazer, não sei o que lá. Eu falei, cara... E ele tava super ansioso pedindo passar, imagina, tá classificado. Eu fiquei imaginando, e a gente fez toda a correria. Pra ser muito sincera, o que a gente fez lá atrás, porque a gente queria que os atletas brasileiros estivessem aqui. Que não era por causa de grana, porque a gente nem cobrou, pra falar a verdade. Porque foi tão de última hora que não dava pra falar assim, cara, vai dar certo. Tinha muitos poréns no meio do caminho, né? Sim.
tinha que aprovar a petição, tinha que dar tempo, tinha que a embaixada... Não, e outra, gente. Deu a embaixada de República Dominicana, a gente conseguiu eles. Quando eles começaram a fazer as viagens para lá, todos os atletas publicaram que estavam indo. Caiu o sistema da República Dominicana de tanta aplicação de brasileiro desesperado que estava querendo vir para fazer visto. Você tá brincando? Cara, meu funcionário me ligou. Mentira. Não dá para colocar eles lá. O sistema não... Faz 3 dias que não abre. Eu liguei no consulado. Falei, gente, que pelo amor de Deus, vamos botar os caras agora num outro consulado. Eu já tinha falado com todos os patrocinadores, não avisa ninguém, só vai movimentar eles na última hora, porque senão vai cair de novo. Aí eles conseguiram um espaço para mim na República Dominicana, eles conseguiram fazer lá. Mas até o último minuto foi muita luta. Mas a gente pensou nisso, falou, cara, o cara batalhou a vida inteira para estar nessa competição, para não conseguir... Talvez nunca mais consiga de novo. Exato. A gente não sabe muito difícil. O cara vai conseguir de novo. É muito difícil. Então, eu falo, cara, para você deixar... O Felipe Franco ganhou classificação 2 ou 3 anos seguidos e não conseguiu vir por problemas no visto. Esse ano que ele arrumou, ele não classificou. Nossa, mano. Ai, que ódio. E é isso, né? A gente fica pensando, pô, a gente fez porque quando a gente foi assistir depois, é muito emocionante. E você vê o brasileiro lá subindo, você sente, você sente assim... é muita emoção ver o brasileiro. É difícil para o brasileiro. Sim. É um esporte difícil. Muita gente vem de uma vida difícil, de sacrifício, para conseguir se classificar e aí vai por besteira, não consegue vir por causa de visto. Cara, é uma judiação. Foi super legal. E aí eu tô bem mais envolvida com fisiculturismo, porque desde então eu tenho muito atleta, cliente. Muito atleta. E eu acredito que isso também trouxe fãs desses atletas para vocês, né? Vocês não têm ideia do que as pessoas escreviam pra gente. Obrigado. Que legal. Por vocês. Cara, e você sente muita emoção de ver que as pessoas estão torcendo por atleta e vir. Foi muito legal. Tanto que, assim, eu de fora não conhecia muito. E também estava aqui já há 8 anos, eu nem sabia que o fisiculturismo estava tão grande assim no Brasil. Uma coisa surreal, não imaginava. Não, mas isso foi súbito, Natasha, porque olha a nossa história. Nós vivemos disso a vida inteira. Eu tenho 21 anos de carreira dentro do esporte, eu nunca fiz outra coisa na minha vida. A vida inteira eu fui treinador e nutricionista. E adoro minha primeira atleta, você entendeu? E a gente saiu do Brasil para vir buscar bodybuilding aqui. Imagina. E hoje, quando a gente quer estar perto do que é melhor, eu tenho que voltar ao Brasil. Exato. E porque lá explodiu. Então, meus patrocinadores são todos de lá. Você entendeu? Não, é enorme. Ficou muito grande. E como foi o caso, especificamente, de Zancanelli, Lucas Coelho e Ramon? Porque era pandemia, estava tudo fechado. E, de repente, surgiu a guerra lá fora na vida deles. E como que foi essa história? Como que você ficou sabendo e tal? Realmente, assim, foi super despretensiosamente, porque até então eu não conhecia o bodybuilding como um esporte nesse nível que a gente tá falando hoje. Eu imaginava um esporte, ok. E era um final de semana, eu tava com a minha filha na piscina, etc. Meu ex-cunhado... Isso foi em 2020? 2021. Ah, tá. Meu ex-cunhado é super fã de bodybuilding, e meu ex-marido também, e viviam falando nisso, e tava na época do Ramon. Ramon. E ele falou, cara, você não acredita que os atletas brasileiros não vão vir competir para o Mundial, porque até então eu nem sabia que o Mr. Olímpia era o Mundial, para o Mundial, porque as embaixadas no Brasil estão fechadas, e estão fazendo post para vereador, para não sei quem, eles estavam fazendo muita coisa. Gente, se você conhece alguém... E aí eu falei, cara, mas por quê? Pode fazer em outras embaixadas. Mas as outras embaixadas não fazem visto de turismo. Não, tudo bem, de turismo não faz, mas visto de atleta tá fazendo, né? Que é o P1, é só fazer um visto de atleta e a pessoa consegue fazer a entrevista. Aí ficou todo mundo olhando pra minha cara assim, tipo assim, do que você tá falando? Eu falei, não, dá pra fazer. Poder do conhecimento, né? Falei, como é importante você entender o sistema pra... Dá pra fazer. São atletas de alto nível? Claro, os caras estão no Mundial e não sei o quê. Falei, bom, se você lê, também é uma informação pública. Checamos lá com os nossos advogados. O cara tem premiação? O cara é conhecido? Tem patrocínio? Tá numa Major League, que é o que eles falam, que tá já numa competição de alto nível? Ele é qualificado para um P1. Cara, então vamos falar com eles. E nisso, gente, assim... Como que você conseguiu falar, né? 2 meses pra competição. Eu nem sei como, foi alguém da minha equipe que mandou um Instagram pro Lucas Coelho.
E aí, no dia seguinte, eu fiz uma reunião, o Lucas Coelho e Zancanelli. Gente, é o seguinte, o plano de ação é esse. Dá pra gente fazer o visto P, a gente vai precisar fazer isso, isso e isso. A gente vai precisar juntar isso de documento. Vocês vão ter que fazer entrevista lá na República Dominicana. Já liguei no consulado, dá pra fazer brasileiro. Vocês têm que chegar lá com 14 dias de antecedência. Montamos todo o plano. Ok. O Zancanelli me ligou, Natasha, eu vou precisar convencer todo o meu time, porque não sou eu que pago essas coisas. Porque não é, a gente não cobrou o FII para fazer o processo, mas tem a taxa da imigração, tem que traduzir documento, tem que, no caso deles, tinha que fazer premium processing, que é você paga uma taxa para analisar o processo em 15 dias. Porque imagina que seu banco de imigração... $1.000 e poucos, se não me engano, né? Já são 2.500. Caraca, era pra gente pôr 1.200, acho. Sim. Cara. E aí, tinha todo esse plano de ação para fazer. E aí, eu entrei na reunião lá com o pessoal da Integral, com milhões de pessoas. Todo mundo olhando pra minha cara assim, como vai dar para resolver, né? Olha, esse é o plano, essa é a estratégia, vai ser assim, assim, assado. Cara, vocês já fizeram esse visto? Falei, já, muitas vezes. Escritório que a gente trabalha, já fiz muito visto P. Nesse curto espaço de tempo, não. A gente nunca fez coisa para daqui 30 dias o atleta competir. Sim. Agora, a gente vai fazer tudo que a gente puder, parou o time. Ninguém fazia mais nada, só fazia atleta e pega a carta daqui. Vocês trabalharam em função desses meninos, praticamente. E aí, nisso, o pessoal da Max Titani me contatou, cara, tem que fazer o Ramon. E nisso já tinha passado uma semana, ou seja, a gente perdeu uma semana de trabalho, que é bastante coisa quando a gente vai pensar em juntar documento, etc. E aí, quando a Mari me ligou, ela falou assim, Natasha, ela me ligou pessoalmente, e ela falou, preciso que o Ramon esteja aí. E eu, imagina, nem sabia, né, da importância do Ramon, né, etc. E aí eu falei pra ela, Mari, eu acho que eu não vou conseguir. Porque imagina que eu já tava com todo mundo parado, e aí eu falei, não, a gente vai fazer, né, que o cara também tá lá, vai competir e treinou a vida inteira pra isso, conseguimos. E aí também tem outra coisa, por mais que a pessoa pague os 15 dias de análise, a imigração tem até 15 dias para aprovar. Sim. Então, o do Lucas, em 6 dias, assim, aprovou. E os outros me pressionando pra caramba, né? Porque, na verdade, não saiu todo mundo no mesmo dia. Saiu um, depois saiu outro. Pra dar... Então, quando aprovou um, o Lucas começou a divulgar, e aí o Zanca, pelo amor de Deus, e o meu vai aprovar? Não vai... Cara, fica calmo, vai dar certo. É que também, assim, é difícil, porque a gente tem que encorajar a pessoa, mas a gente que tá no dia a dia, né, fazendo imigração... O oficial pode fazer qualquer coisa. Claro, não tem padrão, né? Não tem, ele pode virar e falar assim, cara, quer saber? Esse eu não quero. Esse não. Esse é um puta Hoje atleta, só que eu preciso saber mais de vocês. Se eles fizessem isso, já não dava mais para pegar. Porque aí eles mandam uma carta justificando o que eles querem e leva 15 dias pra gente receber. Aí a gente tem que montar tudo aquilo, mandar de volta. Então, cara, deu certinho. Todo mundo passou direto, sem nenhuma pergunta, para conseguirem competir. O do Ramon... Deu um probleminha lá na embaixada, porque ele entregou o passaporte num lugar, tinha que pegar no outro, acho que na hora do espanhol ali se confundiram, ele e ela puto comigo, eu falei, cara, vocês têm que passar lá pegar, e conseguiram chegar aqui no dia da pesagem, deu um problema no voo dele também. Assim, nossa, gente, era história de filme, né? De filme. Caraca. Até o último minuto, meu coração tava aqui na garganta. Mas, cara, quando deu certo, que tava todo mundo lá em cima do palco, valeu cada segundo. Porque, cara, não é muito emocionante. Você começou a gostar mais do esporte disso? Eu acompanhava, eu ficava assistindo podcast de vocês, assim, você passa a admirar, porque, cara, é muito admirável. Pra gente que é de fora, fazer uma dieta é impossível. Ver um cara que é dedicado nesse nível. E depois a gente tava no dia a dia também. O Lucas, assim, ficou bem próximo, a gente acompanhou com eles. Você vê o quanto a pessoa se dedica mesmo, assim, de você não poder comer e as pessoas do seu lado comendo. É muito, eu admiro muito essa profissão, porque você... Olha, eu também, viu? Cara, não, sinceramente. Eu também. É um outro nível de mentalidade, assim. Você tem que estar num nível que... Mas foi muito legal. E, assim, o bom, né, depois, a gente ficou com muito cliente, muito conhecido. Sim. Né, teve... E deu um boom, assim, na sua, com certeza. na sua empresa. A gente recebeu muito contato. Porque até porque a gente também ficou sabendo, né? O que foi, né? Não lembro. Não, na verdade, a Natasha se apresentou pra mim lá no Mr. Olímpia. Sim, mas aí você que falou pra mim, fala com a Natasha, foi do visto dos meus pais. Foi. É que eu ainda nem, não comecei ainda, mas a foi Natasha isso. se apresentou pra mim no Mr. Olímpia e na hora a hora que ela falou assim, eu fiz o visto pessoal, eu falei assim, obrigado. Muito obrigado, meu, porque realmente pra gente que tá no bastidor hoje, né, especificamente, assim, hoje eu trabalho pra própria organização do Mr. Olímpia, né, eu sou host do pay-per-view, tudo, a gente depende
que a força do Brasil chegue aqui, porque isso abre portas para todos nós. Todos. Hoje eu tenho um espaço dentro do Mr. Olímpia, hoje eu tenho um emprego dentro do Mr. Olímpia, porque o Brasil se tornou muito forte nesse esporte. Então, pô, e eu tô realizando meu sonho, sabe, Natasha? Que, como eu disse, a gente veio para cá por causa do esporte. Eu lembro certinho, o Matheus Donaire, da Integral Médica, já deve ter falado com ele. O Donaire foi meu atleta, começou comigo. Eu fui a primeira, ele foi o segundo ele foi o segundo atleta há 20 anos atrás. Há muito tempo atrás. E ele era um garoto de 17 anos. Eu lembro que a gente chegava no dia do Mr. Olímpia, a minha internet era muito ruim e a dele um pouco melhor. E eu ficava no Messenger com ele, para ele me contar o que estava acontecendo na transmissão do Mr. Olímpia. Hoje eu apresento o Mr. Olímpia. Não, gente. Sabe? Então, faz parte de toda uma história construída e tal. E vocês realmente vieram como uma força para nós. Porque hoje a gente... Indicar serviço bom é fácil. Né? Essa que é a verdade. Agora mesmo, você está atendendo... Só que você contou para mim. New Millen, Integral Médica, Max Titanium e todo o grupo da Suplay, né? Dr. Peanut, Probiótica. Cariana é meu cliente, o Pacho é meu cliente. Agora, Underlabs, que o Rodrigo e o Jaime estão também, que é a minha patrocinadora agora. Gente, olha. O DR Podcast, que é meus pais aqui. DR Podcast. Sim. DR Podcast vai virar a casa da Guerra Law Firm agora. Mano, eu tenho que fazer um vídeo dos meus pais na hora que for tirar a vista. Vou fazer desde o começo pro meu canal. Nossa. Amigos nossos que já tinham sido negados 2, 3 vezes. A Ana Flávia? Chegaram agora lá e conseguiram visto com vocês. Não, e eu vou contar a história. A Ana Flávia, ela é irmã da Gabi, né? A Gabi, uma das minhas melhores amigas. Ela foi negada 2 vezes, né? Se eu não me engano, foi visto de estudante e depois de turista. Não queriam de jeito nenhum. Ela já tinha estado aqui, ela já tinha vindo. E aí... Eu conversando com vocês, tá, de repente, eu falo, cara, o Espírito Santo falou comigo, falou, ó, manda o contato pra Gabi, pra irmã dela. E a irmã dela já tinha desistido. Ela falou, não quero mais, não vou. Você fica tão frustrada também, ela tava muito, cara. Você emocionalmente Ela tava demais, falou, não quero mais, só vou tentar agora tirar de irmã, né, que demora, sei lá, quantos anos. Então, vou tentar e seja o que Deus quiser. Peraí, visto de irmã há 14 anos. Mole. Aí eu falei assim, Gabi, cara, eu senti no meu coração, foi exatamente, eu senti no meu coração que eu preciso mandar esse contato aqui, manda pra sua irmã, fala pra ela tentar a última vez, tal. Aí ela mandou pra Ana Flávia me contatou, falou assim, ô Dora, ó, eles já estão até pedindo aqui, eu já entrei em contato, o Pix, eu posso fazer mesmo? É de confiança aqui? Mandou o print pra mim, falei, faz, Ana Flávia, faz, se Deus quiser vai dar certo. Meu, foi muito rápido a entrevista, tipo, ela marcou, acho que não foi nem um mês, né, marcou no Rio, e ela contando pra mim, depois ela me mandou uma mensagem, ela, Dora do céu, mas eu cheguei tão nervosa lá, eu falava, gente, mas foi reprovado assim, assado, cara, calma, relaxa, daí, então, aí ela casou, mostrou o documento do pai, que tem dono de fazenda, não sei o quê, aí o cara falou assim, não, calma, foi aprovado. Foi muito rápido que ela falou assim, não, peraí, não tô entendendo, foi tipo... E às vezes é uma besteira que a pessoa tava fazendo no preenchimento do formulário, achando que ela tá preenchendo, porque tem isso, é a forma de você avaliar, né? Se é um advogado que tá há 40 anos fazendo isso, ele sabe como que é a leitura do oficial que tá ali. Então, de repente, se você tá colocando uma informação que é verdade, mas de alguma forma que não tá clara para aquele oficial, não vai passar. Então, e tem muita gente paga é o conhecimento. E tem muita gente que fala, é só preencher um formulário. Isso até pra nossa cidadania. Teve amigo da gente que fez por ele mesmo. Não, mas é fácil, você nem precisa pagar advogado. Vai lá, preenche, não sei o quê. E acho que o advogado, não sei se vai cobrar $4.000, alguma coisa assim. Aí eu falei pro meu, é uma coisa que é muito séria. Por mais que seja fácil, eu não vou me arriscar. Se eu respondo qualquer coisinha ali que não tava, não, melhor não. E acabou. Assim, quando tudo vai bem, ótimo. O problema é quando tudo vai mal. Porque para você resolver é muito caro. Eu tenho um cliente que foi negado porque ele fez um processo de OB2 com um desses despachantes, que agora virou moda, que é o paralegal, que não é um advogado de imigração, é um assistente jurídico. Ó, importante isso, pessoal. Paralegal não é advogado. Tem que ter um advogado, né? Não estamos tentando reduzir o trabalho do paralegal. Porém, é o seu dinheiro, cara. É o dinheiro, cara, e às vezes a pessoa junta um patrimônio para poder vir para os Estados Unidos. Não põe na mão de qualquer um, cara. O cara pagou pro paralegal $12.000 para ser negado, pra gente ter que cobrar dele mais 15 para resolver. Ele podia ter pago 15 já com tudo resolvido.
entendeu? O paralegal, primeiro que é uma profissão regulamentada desde que você tenha um advogado supervisionando. Tá. Não existe paralegal autônomo. Entendi. Eles inventaram isso, mas não existe, não é regulamentado. O paralegal pode atuar se ele tiver sob supervisão de advogado. Ah, mas eu sou uma empresa de consultoria. Não existe, você não pode fazer, é ilegal. É ilegal. Se você for lá no Florida Bar e denunciar, essa pessoa tem que fechar a companhia. Tão simples como isso. Tem gente fazendo tudo quanto é coisa, e infelizmente o Florida Bar não tem uma ação de ir atrás e fechar todo mundo. Precisa de uma denúncia para entrar numa investigação e fechar a companhia do cara. Só que até chegar nisso, tem um monte de clientes se enrolando, pagando valor caro, porque ainda se for falar assim, vou pagar 2 mil para eu tentar com o paralegal porque eu não tenho dinheiro. Cara, ok. Agora o paralegal tá cobrando o que o advogado cobra, gente. E o cara paga. E aí, tudo bem, vai ter caso que vai dar certo, porque é caso simples. O cara é bom e o cara fez um mais ou menos. Porque também tem isso. O paralegal, normalmente, quando ele vai trabalhar com o advogado, ele se especializa em uma coisa. Porque o advogado também não vai dar um monte de coisa para aquele paralegal. Então, esse é especializado nessa categoria, essa nessa. Então, chegou um cara perfeito para aquela, pode ser que essa pessoa tenha um conhecimento. Chegou uma coisa um pouquinho diferente, ele já não sabe, ele também vai no tentativa e erro. E querendo ou não, como não é regulamentado, não tem como, por exemplo, se você tem um advogado de imigração que você pagou e ele cagou tua vida, você vai lá e faz uma reclamação, ele vai ser chamado no Florida Bar para responder porque que ele fez alguma coisa que não estava na lei, etc. O paralegal não, é uma empresa de consultoria, você é por você está aplicando. Então, o responsável da cagada dessa pessoa é o aplicante, não é o cara. Sim. Então também não tem tanta responsabilidade. Eles não têm a liability de ter que pagar um seguro, de ter que guardar o dinheiro numa trust, porque, por exemplo, uma law firm decente, que é o nosso caso, o cliente paga, ninguém usa dinheiro do cliente, fica parado numa conta que chama trust, que vai tirando o dinheiro enquanto aquele cliente está fazendo, porque se chegar no meio do caminho e a gente entender que não tem como fazer o caso, tá aqui seu dinheiro, muito obrigado, não dá para fazer. Uau. O paralegal entrou na conta, meu filho. Virou Jordan já. Então... Comprou 3 Jordan de $1.000 cada um. Então, o que eu acho que é o mais importante é ficar atento. Quem tá cuidando do teu processo, que é a tua vida. Eu vou falar pelo meu caso. O meu caso, eu investi muito dinheiro para vir para os Estados Unidos e todo mundo que tá aqui, né? E se você paga mal no começo, você paga até você conseguir. Porque se a sua ideia é ficar... você vai ficar pagando até alguém resolver. Por que você já não vai direto para o ponto final do A para o B, né, em vez de ficar passando? Mas eu entendo também que não é culpa do cliente, porque o cliente recebe tanta informação, gente, que é difícil basear quem está de fora, assim. Às vezes eu vejo live, aí você começa a ver que a pessoa não fala nada com nada, fala muita coisa errada. E para mim, eu falo, cara, como as pessoas confiam. Mas como a outra parte não entende... E às vezes a pessoa fala bem, tá se vestindo bem, tá com um relógio lá, Rolex, não sei o que lá, pô, é um cara bacana. Então eu vou fazer com ele. Então é o nosso papel que tá aqui, que entende do que tá falando, fala, cara, abre o olho. Porque tudo bem, depois eu vou corrigir. Vai chegar lá no escritório e a gente vai dar um jeito. Mas a gente também tem que cobrar, né? Com certeza, lógico. E aí o cliente tá lá, sangrando, né? Até conseguir. E depois de quanto tempo você orienta para uma pessoa que foi negada? Depois de quanto tempo? 1 ano, 2? Não, tem gente que é negado e que a gente recebeu e semana seguinte vai com a documentação certa. Então é lenda isso de que tem que esperar. É assim. É caso e caso. Caso e caso. Se o cara tá numa situação ruim, no sentido, ele acabou de trocar de emprego, não tem vínculo nenhum, tá indo sozinho, você pode ir de novo, mas não vai mudar nada a tua entrevista, porque não teve nada que mudou. Agora, se a gente pegou um caso de o formulário estava preenchido errado, é só ir de novo. Com o formulário preenchido certo, com os documentos comprobatórios. É igual a história do Olímpio. O cara chegou lá e falou que não era atleta. Não passou. Agora ele vai lá e vai ter que falar que ele é atleta. Ó, eu trouxe aqui todos os documentos, eu sou atleta, não sei o que lá, não sei o que lá. Normalmente passa. E pode ser de um dia para o outro. Só que a gente sempre avalia, né? Essa história dos 6 meses é para ver se alguma coisa muda no perfil da pessoa nesse meio do caminho. Entendi. Você falou de investimento, né? De coisas de investidores e tal. Como que tá essa situação para o brasileiro? Existe ainda você vir para os Estados Unidos como investidor, sendo do Brasil? Como que funciona isso? Quais são os valores? Porque me parece que mudou, né? Aumentou o valor para o brasileiro investir, né? É assim,
existe um visto de investimento, que é o visto E2, que ele é para cidadanias que têm um tratado comercial com os Estados Unidos, que infelizmente o Brasil não entra. Mas a cidadania italiana entra, a cidadania espanhola entra. E tem muita gente no Brasil que tem uma dupla cidadania. E aí, nesse caso, facilita, porque com essa cidadania, essa pessoa consegue vir para os Estados Unidos com um investimento normalmente mais baixo. Vamos falar uns 100, 120 mil dólares, a pessoa tem que performar algum negócio, etc. Tem que fazer um plano de negócios, e aí é uma situação. E realmente a pessoa tem que abrir o negócio aqui. Tem que abrir, fazer... porque o visto, ele só vai ser emitido depois que tudo isso aqui já estiver concretizar. pronto. Ou seja, você já veio, você já alugou o espaço, Ah, você já colocou tá. o nome da tua companhia. A companhia Já empregou tá aberta, gente, já... Você já comprou material, e aí você vai para o consulado. Por quê? Porque também o consulado não é bobo, né? Não é assim, eu vou investir lá se eu tiver o visto. Não, você vai investir lá e depois vai vir pegar um visto. Porque eles querem saber se realmente você está commitment, né? Você está comprometido em fazer esse investimento. Agora, para o brasileiro que não tem uma dupla cidadania, a gente tem que buscar uma outra alternativa, porque o visto EB5, que é o visto de investidor, foi para 900 mil dólares de investimento. Caraca! Para mim, uma pessoa que tem 900 mil dólares de investimento parado na conta, fez alguma coisa boa na vida, gente. Dá para ele qualificar para um EB2 de repente, dá para ele qualificar para um EB1, não necessariamente é o investimento. Agora, tem gente, porque o que acontece? O EB2... ele é um green card, mas que você precisa mostrar para os Estados Unidos que você quer avançar a tua carreira, porque é para isso que os Estados Unidos está te dando um green card, para trazer esse capital intelectual que está lá no Brasil, falar, cara, você é bom e você vai me ajudar aqui nesse segmento. Se o cara não quiser, fala, cara, eu quero me aposentar, eu tenho um cliente, fala assim, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu não vou mais trabalhar. Aí ele é um cara de investimento, ele vai para um EB5, porque aí você vai colocar a grana, esperar teu green card chegar e vai vir ficar com a perna pro alto aqui se você quiser. Mas, de repente, se no meio do caminho o cara fala, não, tem muita lenha para queimar ainda, vou para lá, vou investir, vou abrir negócio, e é o que normalmente acontece, assim. Veio para cá, dá pra gente talvez buscar uma outra alternativa, que é uma outra coisa muito legal que a gente pode divulgar. O nosso escritório faz uma avaliação de graça, Você sabe que advogado cobra no mínimo, né, 300, 400 dólares para fazer sentar ali para analisar. Sim. A gente não. O cara vai preencher um formulário e com essas informações, o nosso advogado já vai ter mais ou menos uma ideia de alguns caminhos para o cara. Aí a gente senta numa reunião com ele, tenta entender o que ele quer fazer, né? Se tudo aquilo que ele colocou ele consegue comprovar, etc. E mostra algumas opções. E aí a pessoa decide se quer ir para frente ou não. Então eu acho que o cara não perde nada em tentar, né? Sim. Pô, é de graça a avaliação. Quem vai avaliar é um cara que tá fazendo isso há 40 anos, não tá com a menor intenção de prejudicar o nome dele depois de 40 anos, com uma reputação ilibada, nunca teve nenhuma reclamação. Então, é mais você ter essa confiança de ter uma análise por uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo. Antes de fechar, né? Porque, Antes de fechar, exatamente. E hoje vocês conseguem conduzir, por exemplo, toda a tratativa online. Tudo online. Tem cliente que às vezes nunca veio para os Estados Unidos e está com o green card aprovado. Tenho vários clientes que às vezes é um absurdo, né? Você pensa que o cara nem visto de turista tinha. Só tinha o sonho. E tá aprovado. Tem uma cliente que, na área de marketing, fizemos uma entrevista online, falou com o advogado, etc. Falou, tá. E ele também é super fã de fisiculturismo, acredita? Que ele foi aprovado e ele me assistiu em alguma coisa que eu tava no fisiculturismo. Ele, nossa, eu te vi lá, eu tô tão emocionado de assistir. E eles foram aprovados e vão vir a primeira vez para os Estados Unidos já comunicando. Já morando, se quiser. E quem tá no Brasil e tira o green card, demora mais para chegar do que quem tá aqui. Isso era mais antes da pandemia, sim. Depois da pandemia, as entrevistas aqui nos Estados Unidos elas demoram mais até acontecer, porque como ficou um tempão sem fazer entrevista, e assim, algumas eles estão isentando, então o cara é aprovado e recebe o green card em casa, algumas têm a entrevista aqui. No consulado, depois que o cara é aprovado, uns 3, 4 meses, eles já têm agendado a entrevista. Então, o que normalmente o Dr. Robert ele aconselha é, você tá no Brasil, faz tudo do Brasil. É diferente de você mudar para fazer uma aplicação daqui, porque aí você tá tirando tua família do conforto de onde tá, você vai fazer uma mudança. É diferente se o cara quer vir para os Estados Unidos, ele já tem um plano, ele já não vai só vir por causa do visto, entendeu? Mas assim, a gente atende do jeito que o cara quer. O cara quer fazer no Brasil, a gente faz. O cara quer fazer aqui, a gente faz. A gente orienta qual que é a nossa percepção do que é melhor ou pior, mas não tem demorado muito, não. Green Card tá sendo super rápido, acredita? É mesmo? Tem coisa de 3, 4 meses tem gente aprovada. Que isso? Tem um Premium Processing agora pro EB2. O EB2, como no EB1, teria 15 dias para ser aprovado. O EB2 até muito tempo atrás... Qual que é o nome mesmo? Nunca sei. O seu EB1. 15 dias aprovado.
O EB2, antigamente, se aplicava, levava aí 9, 12 meses até você ser aprovado. Agora, você pode pagar essa taxa, que são os $2.500 de Premium Processing, em até 45 dias a imigração é obrigada a te dar uma resposta. Então, se de repente você juntou toda a papelada, 45 dias você tá aprovado, cara, mais 3 meses você tá com o green card na mão. Cara. Sim. Os Estados Unidos, a gente tem essa percepção quando tá no Brasil que ninguém quer a gente. Que a gente é vira-lata, né? A gente é latino. Cara, não é. Tem muita gente boa no Brasil, muita gente inteligente, muita gente que tem muito a contribuir. Aqui, a gente sabe, os Estados Unidos é um país de estrangeiro. Todo estrangeiro tá aqui, tá contratando gente, tá abrindo negócio. E se você é legal aqui, você consegue emprego fácil, né? Porque falta mão de obra aqui. Falta mão de obra pra caramba. Então, as pessoas não têm essa ideia. Eu falo, cara, luta pra você vir do jeito certo, porque é outro cenário, é outra realidade. Você vir pra cá e, não, mas eu vou, minha mulher vai estudar, tudo bem, você vai estar legal aqui, mas assim... Quer dizer, você só não tem vai que estudar, teoricamente, você não pode trabalhar. Você não pode trabalhar, não pode, então você não vai viver a experiência Estados Unidos, porque... Pô, você com a possibilidade de trabalhar, você vai em qualquer mall aqui em Orlando, eles estão contratando, cara. E é uma vida, que é o que a gente fala no Brasil, uma vida de um salário mínimo aqui é uma vida legal, é uma pessoa que vai ter um carro legal, digna, que vai poder viajar, que vai poder comer em restaurante, vai comprar a roupa que quer. Exato. E se vem um profissional que tá no Brasil, que seja um cara de tecnologia, que seja um engenheiro, pode ser que ele vai começar assim, mas quando ele se colocar na área dele, eu vou dar um exemplo de dentista. Gente, dentista aqui faz $500 mil por ano. Uau. O que o dentista precisa fazer? Eu sei, porque eu precisei de um dentista, paguei $2.500 um dente. $2.500. Quanto que o dentista ganha no Brasil, gente? Mas tem que revalidar diploma. Tem, você vai meter tua cara no livro 2 anos para ganhar $500 mil por ano. Mano, vale muito a pena. E outra, aqui tem uma profissão intermediária, antes do dentista, que é o higienista. O higienista, a gente não tem esse cara no Brasil, mas é um cara super importante aqui nos Estados Unidos, que ele faz quase tudo na boca do paciente, só não pode... Ele é um enfermeiro da já vi, que me atendeu. Praticamente fez tudo, o dentista foi lá e... é isso, perfeito. Só que aí, esse cara, ele vai fazer 1 ano de curso e vai ganhar $7 mil por mês. Uau. E tá lá no Brasil se lascando no convênio, e atende de manhã, e atende à noite, atende isso. Desculpa, mas você acha que essa pessoa que tá vindo pra cá e começar a estudar, e ela consegue ficar legal aqui? O cara faz tudo no Brasil. Ele estuda pra prova. Mas ele tem que ser o quê? Tem que ser dentista? Não. Ele tem que ser dentista. Dentista, tá. Ele tem que ser dentista, tudo bem. O cara é dentista, ele vai estudar, ele tem que passar no board, que é o conselho. E aí depende do estado que você tiver, tem uma regrinha separada, mas assim, eu tô com muito cliente que já até passou na prova, ou seja, o cara já pode atuar, tá só esperando sair o green card, porque tem isso. O cara, você sabe quem que tem que fazer parceria com ela, cara? A Carol. Carol Alcântara. A gente tem uma amiga que ela é fisioterapeuta e que ela dá mentoria, mas a mentoria dela acho que é a mais procurada do Brasil de fisioterapia. Ela ensina fisioterapeutas como validar o diploma aqui. Só que ela não tem essa parte legal, né? E olha só que legal. A fisioterapia é tão necessária nos Estados Unidos que tem uma lei específica para enfermeiro e fisioterapeuta que chama Schedule A. A imigração sabe que não tem fisioterapeuta e enfermeiro suficiente no país. Então, se o cara tem a revalidação do diploma, ele chega, a aplicação que ele faz é quase automática para receber um green card. Nossa! A gente aplica enfermeiro e fisioterapeuta. E demora quanto tempo? Se você pagar o Premium Process, em 45 dias o cara tá aprovado. Só que assim, tem casos e casos. Claro. Mas ele tem que validar, tem que fazer toda essa parte. Então, a gente tem dois jeitos de aplicar. Se o cara for pelo EB2, ele vai ser aprovado pela possibilidade de vir e validar. Então, o EB2, a gente mostra um plano do que a pessoa quer fazer. Então, ele pode ser aprovado, e a gente tem cliente já aprovado antes mesmo de revalidar diploma. Só que se o cara já está revalidado, a gente tem muito mais argumentação, porque o cara já está pronto para fazer. Então, essa pessoa é assim, quem está com a licença na mão, tá com a faca e o queijo. Tô assim, ó, imigração, eu sei que vocês precisam de mim, e eu tô pronto para trabalhar. Só falta essa parte. E o médico? O médico é um pouquinho mais difícil. Agora o Tennessee abriu para o médico poder vir para os Estados Unidos sem passar pela revalidação de diploma. Só que os outros estados, não. E a revalidação de diploma de médico é um pouco mais longa, porque você tem que fazer residência aqui nos Estados Unidos também. E leva anos, né? Leva. Dependendo da sua especialidade, pode levar de 5 a 10 anos. Nossa! Só que assim, gente, se você é um médico recém-formado no Brasil e já está nessa pegada de estudar, você vai fazer residência no Brasil ou já faz aqui?
Entendeu? Quanto tempo é no Brasil a residência? Eu acho que são 4 anos. 4 anos, eu acho. Tá. São 4 anos. Só que você vem pra cá, assim, é indiscutível. Médico aqui anda de Ferrari, vocês sabem. Opa! Uhum. Médico aqui é Opa. Ferrari, barco, é esse nível. Então, dependendo se você vai ser um médico no Brasil. E no caso, o médico, ele não tem uma profissão como é essa do higienista. intermediário? Não. O médico, É o enfermeiro. normalmente, ele Que daí ele teria que fazer mesmo faculdade de enfermagem. Ele pode fazer uma licença, que é de, se eu não me engano, é practitioner nurse, alguma coisa assim. Não é o ideal. Normalmente, médico bom do Brasil que vem, eles vêm na área de pesquisa. Porque a área de pesquisa não precisa revalidar diploma. Então, é um cara que é um médico bom e que vai entrar para alguma instituição aqui nos Estados Unidos como pesquisador. Mas ele não pode atender. Mas ele não vai poder atender Entendi. até ele conseguir revalidar diploma. Que tem muita gente que faz isso, faz a pesquisa ou faz a parte docente também, vai dar aula, etc. Até conseguir revalidar diploma. Entendi. A gente tem muito médico que vem para abrir clínica, de repente, e aí contrata médico. E gerenciar, pra por atuar. exemplo. Sim. Exato. Mas enfermeiro é muito mais fácil. Dentista é muito mais fácil. E quem não tem nada e vem pra cá e quer estudar, quer fazer enfermagem, tem o dinheiro, óbvio, porque é caro, né, pra entrar na faculdade. Mas ele consegue depois ficar legal aqui? É mais difícil, mas dá para fazer. Porque, por exemplo, a pessoa veio estudar enfermagem, teve a licença, tá lá pronta para trabalhar. Você chega num hospital licenciado, muitas vezes o hospital vai fazer o patrocínio do teu visto. Porque precisa tanto do enfermeiro. Ele é o sponsor. Ele é o sponsor. Então tem o visto H1B, tem o visto EB3. Ele que vai entrar e... Só que você acaba dependendo de um terceiro. A grande vantagem do EB2 é que ele está numa categoria que chama National Interest Waiver, que é uma isenção da necessidade do sponsor por interesse nacional. Os Estados Unidos precisa tanto daquele profissional que eles estão isentando um patrocinador. Porque, assim, cara, você não vai vir para beneficiar aquele empregador, você vai vir para beneficiar os Estados Unidos. Sim. Então, a gente também apresenta esse plano, talvez, de expansão, de como que essa pessoa pode trabalhar, e como que ela vai trabalhar, e como que ela vai auxiliar aquele determinado local onde ela estiver, etc. A gente tem muito caso de sucesso. Como o meu processo foi um processo de B2, e depois que você é aprovado, vocês sabem, todo mundo quer saber como. Eu venho trabalhando com o processo de EB2 lá desde 2016. Então, é de gente atrás de gente. Então, todo tipo de caso a gente já trabalhou. Caso de bancário, caso de empresário, caso de enfermeiro, dentista, engenheiro. Tem uma área que chama STEM aqui nos Estados Unidos, que é STEM, Statistics, Technology, Engineering e Mathematics. Tudo que está dentro dessas profissões, ela já é de interesse nacional, porque o governo estabeleceu que existe investimentos para essa área, que existe necessidade de profissionais nessa área. Então, e é uma área enorme, se você for ver. Pô, enorme. É enorme, tem muita gente dentro dessa área. Sim. A própria área financeira está dentro, engenharia, empresários nessa área. Falou tecnologia já... Tem muita gente. Então, não sou eu, escritório de imigração, falando que o cara é de interesse nacional, é o governo que está falando. E aí a gente apresenta, junto com um pacote de evidências, todos os incentivos de governo de investimento. Tem lá, a Casa Branca assinou um documento dizendo que existe um investimento destinado para a área de tecnologia. Então, esse é o tipo de pesquisa que o escritório faz para poder colaborar a aplicação. Falar, cara, o cara é bom, ele está numa área que a gente, Estados Unidos, precisa, e é esse que é o trabalho. O problema também, que é a história que a gente, voltando um pouco falando do paralegal, o problema é que, às vezes, como a pessoa não tem muito conhecimento geral, ela copia o processo de um para o outro. E isso atrapalha, porque cada um tem uma coisa de história. Às vezes, assim, você é nutricionista, por exemplo, só que você se especializou em atleta, você se especializou em atender idosos. Então, eu não posso copiar o seu histórico, porque como eu tenho que fazer um link com o que você vai fazer, tem que fazer sentido com a tua carreira. Então, tem muita gente que pega uma baseada. Não, eu vou fazer 10 dentistas porque é tudo igual. Não é. Tem dentista que estava trabalhando na área militar, tem uma clínica. Tem dentista que nunca atendeu, só trabalhou em pesquisa. Tem dentista que foi fazer palestra e desenvolveu uma patente para fazer um negócio. Cara, todo mundo é dentista, mas cada um é completamente diferente do outro. E aí você fez lá no Joaquim da Esquina e fez 10 processos igual, 2 vão passar, o resto não. Entendi. A gente teve um caso de amigo nosso que a gente ia tentar pela esposa dele, na verdade ela estava competindo, né? E ia tentar um mundial, e estava perto até dela conseguir.
Aí acabou que conversando com uma advogada e tal, ela falou, mas por que vocês estão tentando ir por ela e não por ele? E ele trabalha com a gente hoje, né? Hoje não, sempre trabalhou. trabalhou. Ele faz avaliação física, aí ele falou assim, isso aí é como fala? Uma profissão que não existe aqui. É. E, no entanto, que a gente teve que Você criar ocupa essa uma profissão. posição que Difícil ter as pessoas aqui do hoje. esporte aqui não desempenham, que é o avaliador especificamente, físico, né? fazendo com dobra subcutânea e tal, porque aqui tem muito aqueles de máquina, né? Sim. É. E aí acabou que a gente criou essa profissão até pra ele trabalha com a gente, conseguiu brincar. E a imigração gosta bastante de tudo que é único. É uma experiência única, é uma metodologia única, alguma coisa que a pessoa desenvolveu, etc. Então, mas é aquilo, de novo. Tem gente que tem muita habilidade e não tem ideia, né, Não de tem conseguir. ideia. Tem tatuador, Que é elegível, né, né? que consegue. A gente tem cliente tatuador. Cabeleireiro consegue, que seja... Depende, tem que ser um cara bem famoso, tem que ser um cara conhecido, aí ele vai para uma habilidade extraordinária. Pro EB2 já é mais difícil, a não ser que ele tenha criado uma metodologia de corte, que ele deu palestra, ele desenvolveu, e aí ele vem com essa parte educativa, talvez de capacitar pessoas nos Estados Unidos. Então, de repente, uma pessoa que está sem trabalho, mas vai fazer um curso dele, vai começar a cortar cabelo. Sim. Então, a gente tem que mais ou mostrar. menos como se os Estados Unidos estivesse completamente aberto e suscetível para trazer talentos para cá. No caso, estético seria a mesma coisa, não? Se for uma pessoa que dá curso e... Sim. Pensa o seguinte, todo país desenvolvido é desenvolvido por quê? Porque as melhores cabeças estão aqui. O programa de imigração daqui não é diferente da Irlanda, não é diferente da Austrália. Se você for bom, você vai ter espaço. O problema é que a gente não se acha bom. A gente porque no Brasil, para você ser bom, você tem que ter um doutorado. Aqui é verdade. Não, aqui você ou você tem que ser muito famoso. Ou você tem que ser famoso. Mas aqui nos Estados Unidos, o cara tem um bacharelado e um mestrado, ele é muito bom. O cara já tá acima da média. Quando a gente veio pra cá, o Rubens mostrou o currículo na escola, que ele falou que queria voltar a estudar, ele queria fazer alguma coisa, queria se graduar aqui, né? Mas eles olharam o tanto de horas que ele tem e falou, não, mas peraí, você já é mestre, tipo, aqui, o tanto de horas que você tem. Não precisa estudar, né? Eu falei assim, eu queria fazer nutrição, porque eu fiz nutrição no Brasil. Mas fez nutrição aqui, né? Aí eu falei assim, eu quero fazer a graduação aqui. Aí eu levei meu currículo de educação física e de nutrição para ela e a pós que eu tinha. Ela falou assim, mas por quê? Eu falei assim, eu quero ter uma formação aqui dela. Por quê? Você não precisa. Na sua área, as suas licenças, você só precisa do que você já tem. É só você tirar. De trabalho eu já tinha tirado. Aí ela falou assim, se eu tivesse que te mandar, eu pegaria isso aqui e te mandaria pro mestrado, pra você fazer pesquisa só. Eu falei, não, mas eu quero fazer uma graduação dela. Por quê? E tipo que nem ele fez nutrição no Brasil, ele achou que viesse pra cá e tivesse uma ninguém nutrição vai me levar a sério se eu não tiver uma formação aqui nos Estados Unidos. E ela falou assim, não, ao contrário, tipo, não é porque a gente precisa, às vezes, revalidar um diploma aqui, que a gente não aceita que você estudou no seu país. Exato. A gente reconhece o que você fez. Você tem que tirar uma licença, fazer uma provinha, uma coisa outra, mas você não vai começar do zero como uma pessoa que acabou de entrar no e no Brasil, a faculdade é muito mais horas que aqui, né? Sim. Muito, gente. Eles ficam impressionados. Volume de horas que a gente gasta estudando. E faz trabalho fora, e faz um monte de coisa. Sim, a gente tem... Assim, no Brasil, a gente tem essa tendência de estudar mais, porque como é um mercado super competitivo, que é aquela história, no Brasil a gente tem pouca vaga e muita gente. Aqui a gente tem muita vaga e pouca gente. Porque tem muita gente, mas quem tem autorização de trabalho não são tantos. Sim. Então, é diferente essa forma de análise. Pode crer. Bom, cara, incrível. Queria mencionar rapidamente aqui a nossa patrocinadora, Authority, loja de seminovos aqui na Flórida, que leva até você o melhor veículo seminovo que você vai ter na sua vida, com um preço super acessível, condições de parcelamento e pagamento únicas. Você vai lá, vai falar com o Pedrão, com o Júnior, com o Rafa, que eles vão dar um jeito de conseguir para você o carro dos seus sonhos com um valor muito pequeno. Com garantia também. Com garantia, meu. Já pensou? Ele, gente. Vou ligar sério. Não, você vai conhecer o dono daqui a pouco. Ele vai vir aqui. Então, já vai chegar. Eles, assim, realmente é uma experiência impecável. Tá? Vou falar baixinho que vai que os caras chegam. Esse último mês aí, todo mundo que comprou carro na Authority ganhava uma televisão de 65 polegadas. Falar pra eles irem lá. Todo mundo. Foram mais de 50 televisores que eles deram, porque eles venderam mais de 50 carros. Os caras são muito bravos. Então vai lá e fala assim, pô,
Rubens falou no podcast que vocês deram uma televisão aí, cara. Tô a fim de comprar um carro. O que você vai me dar? Tá chegando a Black Friday, depois eles compram na Black Friday, eles que dá, se né? virem lá. Eles que se virem. Não, e ó, falando de quem tá aqui há 8 anos, e comprar carro não é como no Brasil, não. É Não uma outra é. experiência. Tem que ser com alguém de confiança. Tem. Ah, muito, né? Você Porque o entra que na tem de concessionária pra gente... gente te enrolar. Uhum. Você sabe que eu não troco de carro pela preguiça de ter que lidar com Verdade. Com o dealer. Exato, você pega Nem com alguém fale. de confiança, é uma outra experiência. Sim. A sensação de que você tá sendo enganado a todo momento. Num dealer. E cara. eles te seguram o dia todo. O dia todo. Você fica cansado, você tá com fome. E é aquela só pra parada do tipo, se eu fizer esse preço, você fecha? Tô assinando aqui. Você fala, por que assina aí, cara? Um Verdade, pedaço de papel né, não cara? nada a ver. Tipo, Às vezes você tá aí no Brasil pensando, não, né, esse negócio de fazer com brasileiro. Não, se você pegar a pessoa certa, a empresa certa, você ganha anos de vida. Uhum. Sim. Porque, cara, aqui esse negócio de comprar carro é uma enrolação. Todo mundo quer... A gente já sofreu aqui. A hora que a gente chegou, a gente pegou... nossa primeira Ai, mano. má experiência Não foi nem nos Estados Unidos brasileiro. foi com brasileiro? carro. Foi Foi brasileiro. brasileiro, Foi verdade. brasileiro, infelizmente foi. E aí a gente Meu irmão se ferrou. trocou de carro, chegou a parcela lá, tal, 700 pau. Ele, que tá louco, não vou pagar 700 pau. Ficou lá o dia inteiro negociando, saiu por 400. Ou Olha seja, aí. podia ter assinado por 700, não podia? Podia. É Mas o que bateu acontece. lá, bateu. E eu ainda acho que do 400 o cara ainda tinha como tirar. Uhum. Ah, tinha. O negócio é ir em quem a gente confia, porque Sim. aí você não gasta essa energia. É cansativo, é exatamente isso que você falou. É É cansativo. cansativo mesmo, né? demais, com certeza. Natasha, Muito legal. a gente se fala tanto por telefone, né? E Sim. nunca tivemos a oportunidade de estar junto aqui. Muito legal, essa pessoa é muito agradável. Dá pra ver por que o business de vocês vai tão bem. Vocês realmente têm informação. Passam com muita confiança. Isso isso faz é toda a primordial. diferença, entendeu? E desejo que você tenha ainda mais sucesso. Obrigado pela aula que você deu aqui hoje. Queria que você desse um recado pro pessoal que tá te vendo aqui. Queria agradecer a oportunidade, muito legal estar aqui. Pessoal, não cai na enrolação. Aproveita que a avaliação é gratuita. A gente vai deixar um link para fazer uma avaliação. Uhum. Você faz o preenchimento. Quem vai estar te avaliando é um advogado com 40 anos de experiência. A gente faz o que a gente gosta. O Dr. Robert já está numa fase da vida dele que ele nem precisa mais trabalhar. Assim, ele faz porque ele ama o que ele faz. Ele está lá no escritório todo dia. Não é um advogado que você paga ele está viajando o tempo inteiro. E é bom você ver a felicidade da pessoa quando o visto é aprovado. Fala a verdade, ele né? trabalha de sábado, ele é um cara que gosta do que ele faz. Eu também gosto do que eu faço. Eu gosto de atender o cliente, de saber que a pessoa não está sendo enrolada, passar a informação certa. Então, a dica é essa. Não cai na conversa de gente que está te prometendo, que também, assim, sabe o que é muito bom para ser verdade? Eu vou te incluir tudo, se negar eu envio de novo, se negar eu apelo. Não, cara. se negar, não tem esse se negar. Não vai se negar, gente. Entendeu? Então, assim, não existe. E outra, vai atrás para ver se o cara é advogado mesmo. A gente também vai deixar os links para você poder fazer sua consulta. Quanto tempo o cara é advogado também, que isso conta, que hoje em dia todo mundo é especialista em green card, não é bem assim. E eu tô aqui também para todos os clientes que quiserem passar por uma avaliação, a gente vai fazer com o maior prazer. E a gente vai Maravilha. marcar mais vezes para você vir aqui, porque tem muita coisa ainda que a gente quer conversar, né? Muitas dúvidas. Da próxima a gente deixa uma caixinha de perguntas, né? Pra galera. Com certeza. Excelente. E tirar todas as dúvidas aqui. E o Olímpia tá chegando também, meu telefone não para. Ixi. Vai ter uma história melhor que a outra depois. Verdade. Sempre Então, da ó, última hora. Então já vamos deixar marcado Já para marca depois do depois do Olímpia, a hora que Olímpia. passar a Pra tempestade. gente ver Aí as você novidades, vem. tudo que aconteceu. Vai. Tudo sobre o Mr. Olímpia, sob a ótica da Guerra Law Firm, que cuidou da vinda dos brasileiros para cá. Muito legal. Assim, até os atletas vindo e a gente tá aqui descabelado. Sim. Aham. É isso aí, cara. Muito bacana. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por quem ficou até agora. Beijos.